Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo da ProDJ. Hoje vou-te mostrar como consegues tornar os teus sons mais humanos, mais analógicos. Temos aqui então apenas um exemplo. Ok? Uma pequena batida que eu comecei. A ideia nesta batida será, portanto, aqui trabalharmos sobre este Rhodes, não é? O que acontece neste Rhodes? Eu pus aqui 3 efeitos que vos vão ser muito úteis. Eu vou desligá-los. E agora vou ligá-los. Ok? Então vamos agora dissecar e explicar-vos exatamente o que é que foi feito aqui. Bom, começamos então com um preset muito simples, que é este Electric Piano Old. Portanto, este piano elétrico Old, ele é um preset que é relativamente fraco, não é? Ok, nós ouvimos e dizemos, pá, até pode sair daqui qualquer coisa, não é? Mas só assim não funciona. Então, o primeiro plugin que eu vos quero falar é sem dúvida o Saturator. Ok, o Saturator, já falei várias vezes aqui nos nossos vídeos, é um plugin que serve para emular saturadores, ou seja, há um acrescento de harmónicos que não existem anteriormente no som e que são introduzidos através da saturação. Quando ela é exagerada, torna-se em distorção. E a saturação é algo que é agradável e que sempre existiu nas grandes mesas analógicas, inclusive era feita pelos engenheiros e ainda hoje em dia é feito através do clipping, não é, das mesas analógicas, que introduzem uma saturação, chamada uma boa saturação, se pudermos chamar assim. Portanto, aqui o Saturator, o meu já vem assim configurado, portanto com um drive de 5 dBs com um dry wet de 60%, mas vamos então comparar como é que ambos soam. Portanto, isto será sem o Saturator, ok, e isto é com o Saturator. Portanto, o que é que nós conseguimos perceber? Conseguimos perceber que existe um som muito mais maduro, um som muito mais presente, talvez como se gosta muito de chamar, um som mais warm, não é? E então, aqui o saturador faz um papel fulcral. Normalmente, o drive, portanto, é a quantidade de distorção que nós vamos acrescentar, não é? A quantidade de saturação. Pronto, chega uma altura que se começa claramente a ouvir a distorção. Portanto, é isto que nós não queremos. Queremos fugir um bocadinho disto, ter um pouco de... Ok, ter um pouco, mas não em demasia. E por isso é que o dry wet é importante, porque ao obtermos a tal saturação, conseguimos começar a retirar o dry wet. Eu costumo colocá-lo à volta de 50% e então aquele efeito grungy meio que desaparece. Ok? Portanto, Saturator, essencial para tornarem os vossos sons mais warm, mais quentes, mais humanos. Em seguida temos aqui um plugin que foi realizado um update muito recentemente, que é o Chorus Ensemble. Portanto, este basicamente era o Chorus e eles acrescentaram 2 novas funcionalidades, que uma delas para mim é fantástica, que é esta aqui do vibrato. Portanto, o vibrato, no seu termo mais tradicional na música, é caracterizado pela oscilação do tom, ou seja, um tom é uma nota, não é? Portanto, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Portanto, a oscilação desse tom, não é? O vibrato é isso que representa. Então eu vou pôr aqui um tuner e com este tuner vamos conseguir perceber o que é que se está a passar. Portanto, eu toco aqui uma nota e vocês conseguem ver que isto fica assim com um efeito meio Looney Tunes, não é? Então o que é que acontece? Como é óbvio, se eu tocar o acorde, vai parecer que estou tipo como se fosse um disco estragado, não é? Então aqui o segredo, mais uma vez, é parecido com o dry wet, portanto é o amount, ok? Portanto, se eu reduzir o amount a uma quantidade muito discreta, eu consigo perceber que ok, há aqui um certo, lá está, um certo fator humano, não é? Um certo fator de imperfeição que, na minha opinião, é essencial
para o som se tornar mais warm, mais quente, não é? Portanto, o Chorus Ensemble basicamente resume-se a trabalharmos o amount na forma que nós quisermos. Se quiserem, portanto, aumentar o rate, também o podem fazer, mas vai ficar um bocado estranho. Não é? Pode ser que vocês gostem. Eu não acho muita piada. Eu prefiro tê-lo assim mais longo. Acho que fica um bocadinho... Fica muito agradável. E é isto que ele está a fazer. Ou seja, em vez de se manter na nota, neste caso estou a tocar um sol, não é? Ok. Passei um bocadinho. E só isto é o suficiente para ter uma característica humana, porque nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, não é? Uma guitarra que é afinada no início de um concerto, passado 2 ou 3 músicas já tem ligeiras desafinações, não há nenhuma afinação que seja super perfeita. Portanto, é isto que o Chorus Ensemble vai trazer e é muito interessante. Por último lugar, temos então o Hybrid Reverb, ok? O Hybrid Reverb, ele é um reverb que foi introduzido, se não estou em erro, na versão 10 do Ableton Live. E basicamente ele tem aqui a capacidade de responder por impulse responses, ou seja, em vez do nosso reverb digital normal, que é processado totalmente numa forma digital, temos então a gravação do reverb de um sítio. Então há aqui um reverb que é o Spring, que são os Spring Reverbs. E nós ao usarmos os Spring Reverbs nós conseguimos ter um tom talvez um bocadinho mais warm. Pode-se dizer que sim. Como é óbvio, está em demasia, então vamos ter que aprimorar isto um bocadinho. Muito simples. Aqui no blend, fazemos o blend, ou seja, a mistura entre o Spring Reverb, ou o reverb de Impulse Response, e o reverb digital, portanto basta nos pôr totalmente para a esquerda. E depois trabalharmos o nosso dry wet de forma a ficarmos contentes, não é? Pronto, e é isto. Agora, lá está, vamos puxar o MIDI que já tinha tocado ali em cima e vamos ouvir com isto tudo desligado. E aqui vou ligar. Ok, o volume é aumentado em grande quantidade. Para finalizar, se quisermos que o nosso vibrato tenha um efeito um pouco mais estéreo, ou seja, que abra um pouco mais aqui a amplitude dos nossos sons, podemos vir aqui ao offset e atribuir, portanto, um vibrato diferente ao canal esquerdo e ao canal direito. Isto abre muito o estéreo do nosso sinal. Eu vou pôr som em solo para perceberem a diferença. Ok? Para notarem a diferença, recomendo que estejam de headphones, está bem? Portanto, nota-se que há aqui um passeio. Poderá às vezes haver algum cancelamento de fase, mas é uma coisa que não se devem preocupar para já. Aqui fica então esta nossa dica para como conseguirem os vossos sons ficarem mais warm e terem mais qualidade. Se tiverem sugestões de algum tutorial que queiram ver, por favor deixem nos comentários. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Boas produções e até breve.